Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Negociação em Pauta. Hoje eu vim falar com vocês sobre a negociação na hora que o processo está em execução e tudo dentro do processo trabalhista, é claro. Então, execução trabalhista, né, a gente sabe, né, que a execução trabalhista ela tem os diferenciais em relação à execução do processo civil, né? Tem algumas peculiaridades. E uma delas é que pode sim fazer uma negociação trabalhista quando o processo está na fase de execução. E aí eu vou começar a falar com vocês sobre um pouquinho da reforma trabalhista, né, que é chamada, foi trazida pela lei número 13.467 de 2017, né? E essa reforma trabalhista, essa lei dessa reforma, né, trouxe várias modificações, tanto materiais quanto processuais. Então, e alterou também a nossa consolidação das leis trabalhistas, né, que é a nossa CLT. E vamos falar, né, hoje, que como é objeto da nossa live, sobre a execução trabalhista. A negociação, que é a negociação que realiza que é realizada, na execução trabalhista é chamada de conciliação. Mas é a mesma coisa, né? Tanto a conciliação quanto a negociação só mudam o nome. Então, boa noite. Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre a possibilidade de uma negociação trabalhista quando o processo está em execução, né? Isso aí é possível, né? Como eu já tinha falado anteriormente, e é uma boa notícia para os advogados, para os operadores de direito. Por quê? A gente tem nesse momento atual, né, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, que foi um momento imprevisível, ninguém previa o que está acontecendo, né? E é uma situação irresistível, a gente não resiste a essa situação, é chamada irresistível porque a gente precisa passar por ela. E a gente sabe que com a pandemia, muitas empresas, né, quebraram, né? Estão fechando as portas, estão falindo e existe empresas que têm na Justiça do Trabalho processos, né, em fase de execução, ou seja, em fase de cumprimento. O que é isso? Já foi sentenciado, já foi para recurso e já tem uma decisão definitiva e em execução, que é o cumprimento da sentença. Agora, as empresas, né, os empregadores que estão nessa fase de execução têm que pagar, estão com essa dívida trabalhista. Mas a gente sabe também que o nosso momento, como eu estava falando, nosso momento irresistível, né, imprevisível, que é essa pandemia da Covid, né, essa pandemia da Covid, né, do coronavírus. O que a gente, da Covid-19, do coronavírus, a gente sabe que as empresas não estão suportando, porque elas passam uns tempos muito grandes fechadas. E vamos dizer assim, essa consequência, né, da pandemia não é só aqui no Brasil, a gente sabe que é mundial. Muitas empresas quebrando no mundo inteiro, fechando suas portas, né, e com dívidas. E tem muitas dívidas que já eram anteriores à pandemia. Então, existem processos, né, na fase de execução, né, na fase de cumprimento de sentença, onde as empresas, os empregadores precisam fazer o cumprimento do que está dito para fazer, né? Se for pagar, geralmente valores. E aí eu posso trazer um exemplo para vocês, né? Do que está acontecendo também lá no escritório. A empresa perdeu, né? A gente foi até recurso, então estamos na fase de execução. A empresa está devendo 40 mil reais para o cliente. Acontece que a empresa ela colocou alguns bens à penhora e tinha, na hora que você vai para
para o recurso, ela tinha depositado um valor, que é um valor significativo de um pouquinho mais de 9 mil reais. E o cliente tem direito a esse valor, né, retirando valores para o INSS, né, paga mais de 7 mil para o INSS, mas existe vamos dizer assim, esse déficit de mais de 31 mil reais. Então, o que é que você, como advogado, vai fazer? O processo está lá, na justiça, não estamos mais numa negociação extrajudicial, a gente está numa negociação judicial e pode sim propor a gente está vamos dizer assim, no processo judicial e a gente pode propor uma negociação extrajudicial. Sim, porque em qualquer momento na Justiça do Trabalho você pode fazer isso e eu, como já disse aqui, a negociação nesse caso é chamada de conciliação. E aí você pode fazer uma negociação direta com os advogados. Eu falei do exemplo que existe esse déficit de 31 mil reais, mais de 31 mil reais, e a gente pode conversar com o advogado da outra parte, né, da empresa, para chegarmos a um acordo. Boa noite, tudo bem, Fio? A chegar a um acordo, né? Boa noite aos presentes, para chegar a um acordo em relação aos 31 mil que a gente tem direito. E aí eu falo por que eu cheguei a essa alternativa de tentar uma negociação direta com um advogado da empresa. Né? Por que, Magali? Porque a gente entra com Bacen-Jude, né? A Fio, que é advogada, sabe disso. A gente entra no sistema de cobrança e percorre todas as contas da empresa. De 31 mil reais, a gente só conseguiu bloquear 250 reais. Olha só, 250 reais. Nem chegou a 1.000, né? E aí você fica pensando, olha só, se a gente aceita esses bens que tá lá na penhora, já estão indicados para penhora, que é um carro e uma máquina, se a gente aceita isso, o que é que acontece? A gente sabe, né, que vai para leilão, vai para arrematação. Demora muito. Então, nessa situação, realmente, uma alternativa favorável é entrar em contato com o advogado da outra parte, né, e tentar, via negociação direta, um acordo favorável. E qual seria esse acordo, hein, Magali? Eu vou falar um pouquinho depois do momento da pandemia, o que é que tem sido proposto. O acordo é receber o bem, né, o bem maior, que era o carro. Lógico que fazendo a pesquisa e pedindo, né, da empresa esses orçamentos para a gente saber se está viável a venda ou se o cliente vai querer ficar com esse carro. E quanto à outra máquina, que é muito difícil, é bem específica, né, para venda, a gente tentar uma negociação parcelada, ou seja, receber o valor em parcelas mensais. Né? Esse seria um acordo proposto para eles. Né? E aí lógico, é um acordo que vem da gente para eles, né? Do nosso cliente conversado, porque isso é muito importante também. Ah, só encontrou 250 reais nas contas, né? E o valor da dívida é 31 mil reais. Eu, Magali, advogada, vou lá e ligo logo para o negociador, porque eu sei que é possível. Lógico que não, né, minha gente? Vamos ter cuidado. Eu, Magali, sou advogada. O meu cliente é o dono da causa. Eu preciso fazer o quê? Comunicá-lo dessa minha ideia e ter o aceite dele. Porque não adianta nada ele não querer esse tipo de parcela, desse tipo de pagamento. Por quê? Porque se ele não quiser, não vai para frente. Ele é que é o dono da bola, que eu falo. Ele é que é o dono da causa, não sou eu. Então vamos ligar para ele. Liguei, conversei com ele. É uma oportunidade de receber o dinheiro de uma forma mais rápida, né? Com certeza, porque na justiça os bens vão para arrematação, né? Vai para o leilão. Só depois disso, para vocês terem ideia, eu acompanhei um caso que demorou mais de 10 anos para receber, foi da minha irmã, né?
Uma empresa que ela trabalhou tinha uma dívida com ela era dentista, e deixaram de pagá-la. E a empresa foi à falência, né? Era um plano de saúde grande na minha cidade, foi à falência, e esse plano de saúde não pagou. Ela entrou na justiça e só depois de 10, se eu não me engano, 10 ou 12 anos, ela veio a receber esse valor, né? O advogado ligou e ela recebeu. Mas você imagina, você, advogado, né? Tendo que ficar numa causa 10 anos e o cliente até esqueceu dessa. A minha irmã, no caso, né? Ela esqueceu que tinha essa dívida. Por quê? Que a empresa tinha uma dívida com ela. Porque é muito tempo, 10, 12 anos é muito tempo. Porque os bens era um processo de falência, foi a penhora, pagou outras pessoas, né? Entra numa lista, né? E aí, de preferência, né? A falência nesse caso, e aí ela só recebeu os direitos dela 12 anos depois, né? Então, a necessidade de uma negociação trabalhista é anterior a essa pandemia, mas a pandemia acelerou algumas coisas em relação a essas negociações, principalmente na fase de execução trabalhista, porque a gente fica pensando assim, poxa, está em execução, tá lá, virou título, eu não posso mais mexer. Isso é mentira. Você pode ir lá, pode fazer a tentativa de negociação direta, contanto que o seu cliente saiba, né, e esteja de acordo. Eu preciso do aceite do meu cliente. Eu preciso que ele tenha certeza das propostas que eu vou jogar na mesa de negociação. E também ter a certeza que aquilo pode não dar certo, mas é uma tentativa, né? Uma tentativa de receber os seus direitos de uma forma mais rápida. E nesse momento, né, nesse momento pandêmico agora que a gente está passando, a gente sabe que surgiram duas MPs bastante interessantes para a Justiça Trabalhista. A MP 927, né, do ano passado, vai fazer um ano agora no dia 22 de março, que era para manter, né, os empregos diante dessa crise. Aí veio outra emenda, né, outra medida provisória, desculpa, MP 936, que foi uma medida, vamos dizer assim, bem drástica, mas necessária. A gente, como advogado trabalhista, sabe disso, que foi a redução de salários e jornadas, né? E a suspensão de contratos de trabalho, né? E aí a gente está diante do problema de força maior, né? A gente precisa, como advogado, né? E bons estrategistas que a gente se torna ao longo do tempo, a gente precisa explicar para o nosso cliente que um parcelamento de uma dívida é muito mais interessante do que ele ficar esperando, né? Porque um acordo que agora é proposto por uma empresa que está à mercê de fechar suas portas é uma coisa que você tem que aceitar, vamos dizer assim, com bons olhos. Por quê? Porque senão você vai ficar sem receber. Então, e vai passar quase esse tempo que a minha irmã passou, que eu falei aqui, que são os 12 anos. Então, você tem que pensar e fazer o seu cliente pensar também nessa tal da flexibilização. Eu sei que parece injusta, né? Eu sou advogada trabalhista, né? De família também, mas quando eu atuo mais na área trabalhista pelo lado dos hipossuficientes, né? Eu tenho algumas empresas que eu acompanho também, mas a maioria dos meus clientes é pelo lado do hipossuficiente. Aí o reclamante, o que, é que a gente faz, né? Como advogado? Quando a gente faz um acordo, tem muitos advogados que pensam nisso. Ai, Magali, eu não vou fazer acordo porque eu vou perder dinheiro, tem que ser lá no final. E aí eu vou ganhar tanto, já fica fazendo aqueles cálculos, né? Já surge na nossa cabeça cálculos milionários, né? Porque o dinheiro sofre correção, né? A dívida sofre correção, mas acontece que pode ser que na hora que você venha a ser o privilegiado não seja não tão interessante esperar tanto tempo, né? Porque na hora que você se mantém com esse cliente sem tentativa de uma negociação, é mais tempo. Você recebe, eu vivo recebendo o WhatsApp, e aí, como eu me prego e sou mesmo uma advogada humanizada,
eu não vou limitar, eu não vou cobrar multa, eu vou conversar com o cliente quando ele me procura, eu vou dar esse ouvido, lógico que nos momentos que eu tiver disponibilidade, mas eu não vou fechar as portas como muitos colegas fazem para eles. Então eu vou realmente escutá-lo no momento de aflição. E eles vão, vocês podem concordar comigo, estão muito aflitos, porque precisam daquele dinheiro, são verbas alimentares. Mas a gente tem que perceber também que nesse momento as pessoas estão sem dinheiro, não podem pagar, né? Não podem. Então, na hora do percentual de acordo, quando for, né, esse reclamante, o reclamante, que na maioria dos meus casos eu estou pelo reclamante, eu cobro 10 a 30%. Eu posso cobrar isso, né? Na lei, não tem, vamos dizer assim, não estou infringindo a lei sobre os acordos. Então, eu posso fazer isso no meu contrato de honorários, tem essa cláusula, e aí depois que tiver o acordo, eu não vou ficar sem o meu dinheiro. Então, eu fazer essa tentativa de acordo no momento em que o processo está em execução, eu não perco, eu só ganho porque eu vou ganhar tempo, vai resolver com mais rapidez. Né? Eu vou tirar aquele ônus da justiça, né? Vou tirar uma pedrinha a mais da justiça. Eu vou ganhar porque eu vou também receber em cima do acordo. O meu cliente vai ganhar porque ele vai receber o que estão devendo para ele. E também o empregador, a empresa vai ganhar porque vai tirar, vamos dizer assim, da lista dela essa dívida que ele tem. Então, todo mundo ganha, né? Além da justiça, a gente, o cliente ou a pessoa que está devendo, né? Então, os parcelamentos. Como eu falei aqui um pouquinho dos exemplos, né? Tem o cliente, tem essas condições, e a negociação direta vai girar em torno dos parcelamentos. A gente sabe que para receber vai ter esses parcelamentos. Lógico que a gente tem que ter cuidado para, quando fazer esse acordo, fazer as cláusulas penais, que são as multas. Isso eu já fiz até uma live sobre isso, que é em relação a você colocar nos seus contratos as cláusulas penais, as cláusulas de multa. Se não cumprir, multa. Se não cumprir, deve o total. Se não cumprir, volta para a justiça. Então, você precisa também se resguardar na hora de fazer um acordo na fase de execução, porque esse acordo vai ser homologado na justiça e vai ficar valendo, né? Eu sempre coloco, quando é um acordo de um processo que já está dentro da justiça, eu tenho cuidado, né, de ficar em ligação direta com o meu colega até a última parcela. Isso quer dizer que, próximo ao mês, eu vou fazer a cobrança para o colega, né, porque quando eu estou pelo hipossuficiente, e aí vou fazer vou fazer que receba esse dinheiro e a parcela, e o meu cliente me pagar também. Isso é um trabalho mensal, mas vocês concordam comigo que o parcelamento mensal é muito melhor do que eu esperar anos e anos e anos por um dinheiro presumido, porque eu nem sei se daqui a tanto tempo a empresa vai ter dinheiro para pagar o empregado e o empregado passar a minha parte, né? Então vamos ver que é uma coisa bastante positiva esse tipo de negociação dentro da fase executiva, da fase de execução do processo do trabalho, né? Então a gente precisa assim colocar em prática, né, a criação de novas formas de resolver os nossos conflitos também na área trabalhista, né? A gente tem que desinchar o judiciário. E isso está previsto lá no nosso CPC também, que já não é tão mais novinho assim, né? Já tem 15 anos, é de 2015, mas ainda a gente chama ele de novo CPC, às vezes com um Nzinho na frente, NCPC, né? E a gente tem lá um artigo 334 que tem que dizer que tem a cooperação, né, da justiça para resolver esses problemas. Então, é muito importante a gente ter noção de que todos têm que trabalhar juntos. Afinal de contas, eu vim falar aqui de um caso que está dentro da justiça já. Não é uma questão fora. E aqui no DF, aqui até trouxe o nome da doutora, né?
uma juíza que a gente tem aqui, uma juíza do trabalho, muito atuante, que é a Roberta de Mello Carvalho, que ela é adepta às mediações, ela tem até mestrado, não sei se doutorado já nos métodos, e ela realmente ela facilita, é uma facilitadora de resolução de conflitos, né? E aí eu achei hoje, procurando aqui, me preparando para essa live, eu achei interessante uma questão que foi trazida, né, pelo TJ, pelo TJ, pela nossa Justiça do Trabalho, né, que algumas pessoas ainda podem questionar os métodos de negociação como não eficiente dessa fase executiva do processo. E aí eu vi um caso aqui que era de 20 anos, olha só, deixa eu pegar o casinho direito. 20 anos na justiça, cadê? E aí foi resolvido aqui, a justiça em 20 dias. Olha só esses números interessantes. Um processo que estava em andamento, em trâmite, né, com suas movimentações e com o seu encargo, porque era um devedor de vários empregados, né? Então, ex-empregados na realidade. Então, o empresário é Marco Fernando Ottolini de Oliveira, né? E o caso realmente lá com a doutora Roberta, né? Muito querida, a juíza Roberta de Mello Carvalho, foi resolvido em 20 dias, uma questão que estava demorando 20 anos para ser concluída. Então, isso aqui só para eu reforçar a importância da gente sim tentar uma negociação na Justiça do Trabalho em qualquer fase que o processo esteja, né? Então, existe, eu já falei aqui a questão da pandemia, existe essas MPs que vale a pena sim vocês verificarem depois. E aí existe uma questão que eu anotei aqui também, que é bastante interessante nesse momento. Uma das partes aceita o acordo e outra não. O que é isso, Magali? A gente pode fazer a negociação direta, que foi a que eu falei, que eu faço direto isso, direto. Eu faço direto, que é procurar o meu colega, né, aqui está, que é mandatário da outra parte, enviar um e-mail ou ligar e marcar uma reunião para a gente conversar. Isso aí já é praxis da minha atuação no escritório. Eu prefiro ir pela negociação logo de cara. Mas tem muitos colegas que ainda não acreditam nessa negociação direta, na conciliação, na mediação, né, ou mesmo na arbitragem como métodos efetivos. Então preferem ou ficar quietinhos esperando pela ordem judicial, ou aqueles que estão pelas empresas podem fazer um peticionamento, né, fazendo uma proposta de um acordo. E aí, se, por exemplo, né, não aconteceu, é um hipotético agora, se a empresa que está em face, que a gente está em face, né, meu cliente está em face, ela vai lá e junta o peticionamento, né, falando que vai pagar o meu cliente 20 vezes, ou 30 vezes, sei lá. O que ele deve é 31 mil, né, vamos pagar em 30 parcelas de 1.000 e pouquinho. Ele pode fazer isso, Magali? Pode. Ele pode juntar uma petição. Ele não veio conversar comigo. Ele juntou uma petição lá falando que ele só conseguia pagar e pelo momento pandêmico que estamos passando, é justificativa de que ele só conseguia pagar desse jeito, porque ele está fechando as portas, diminui o funcionário, não abre e fecha, né, que a gente está permanente. Então faz essa proposta e junta lá. E aí eu converso com o meu cliente, eu já falei, né? Eu não vou lá e decido, eu converso com o meu cliente e falo com ele. E ele fala assim, poxa, doutora, não quero. Então, o que aconteceu? A parte juntou uma petição pedindo o parcelamento ou reparcelamento e meu cliente, meu cliente não aceita esse acordo, né? Então, o que a gente faz? Senta e chora? Não. Nós, advogados, precisamos ter cartas na manga para atuação. Uma das nossas alternativas, do nosso momento de resolver isso, né, é que a gente,
né? Porque o juiz certamente ele vai aceitar esse acordo, olha só. Porque você pode dizer assim, não, Magali, juntou lá, seu cliente não aceitou, porque a gente pode se manifestar, o juiz foi e não concordou com isso. Não é possível que ele vai concordar com isso. Não, mas o juiz analisando toda a situação, né, toda a realidade fática, ele pode sim aceitar. E o juiz aceitou. E agora? Né? A gente sabe que de um despacho, que se é despacho, concordam comigo? Isso daí é uma decisão interlocutória. Isso não é uma sentença, já tem a sentença lá, então não é uma sentença. Né? Não cabe, vamos dizer assim, vai caber recurso ordinário. Não, não é esse meio que a gente vai poder. Aí você pode dizer assim, já sei, Magali, na decisão interlocutória cabe, e vocês estudantes, se tivesse algum estudante aqui de direito, tinha que obrigação de falar. Cabe o quê? Agravo de instrumento. Não. Na Justiça de Trabalho não cabe o famoso agravo de instrumento que a gente entra lá na Justiça Comum. Não cabe ele. E aí, né, o agravo de instrumento cabe sim na Justiça do Trabalho, mas só para destrancar, para fazer com que o recurso ande. Mas não cabe nesse caso da decisão interlocutória. Né? Então, o que a gente faz? Olha só o que a gente pode propor se o nosso cliente não aceitar o acordo. A gente pode propor o mandado de segurança. O mandado de segurança, eu faço mandado de segurança, mas o mandado de segurança, ele é uma peça extremamente, vamos dizer assim, específica, que precisa de um estudo mais apurado, de tempo, né, para fazer. E não são peças baratas, é uma peça cara, né? E o seu cliente está desempregado, ele vai pagar você? Não. Aí você vai dizer assim, poxa, eu sou um advogado humanizado, eu vou cobrar depois. Meu Deus, mas olha só, o mandado de segurança é uma peça além de bem específica, bem detalhada, que a gente precisa de um estudo, de um tempo para elaborá-la. A gente pode chegar lá em cima e o TRT pode chegar lá e o desembargador falar não aceitar. E olha o tempo que tem para julgamento desse mandado de segurança, que é o único meio que a gente vai ter nesse momento quando o nosso cliente não aceita o acordo que já foi juntado lá. Foi lá juntado pela empresa e o juiz acatou. A gente cabe esse mandado de segurança que vai levar tempo, que é super específico, e você só vai ganhar esse dinheiro depois se ganhar. E aí, né, para restabelecimento do pagamento, para divisão, para aceitar, o que você faz nesse momento, Magali? Eu recomendo você ser bem clara com o seu cliente, né? Só ele vai decidir se vai aceitar esse parcelamento ou não. Mas você tem que ser bem claro, principalmente nesse momento que a gente está nessa flexibilização, que a gente tem essa MP, principalmente essa última que eu falei, a 936, em ação. Existem empresas que estão suspendendo sim os trabalhos, reduzindo sim os salários. Então a gente tem que conversar tudo. Você tem que, vamos bater uma real, como a juventude fala, né? Porque vamos bater uma real aí para as pessoas. Vamos falar com o nosso cliente o que está acontecendo e quais são as consequências de não aceitar. Eu não estou dizendo aqui para você impor, para você obrigar o seu cliente a aceitar, né? Você vai argumentar com ele, e aí eu até sugiro da gente utilizar as técnicas e ferramentas da mediação, com as perguntas, né? Não dando sugestão, mas fazendo umas perguntas abertas de reflexão e fazer com que o seu cliente reflita sobre essa possibilidade e sobre a questão de ganho de tempo, né? Porque o acordo vai estar lá homologado pelo juiz, né? E se tiver, você tem que, aí é a sua função, trabalhar bem direitinho, você vai juntar as cláusulas penais, as condições de multa, e aí se a empresa não pagar, ela vai estar devendo também né, de uma forma, vamos dizer assim, legal de cobrar.
Porque tem muito advogado que fala, essa empresa aí não vai me pagar não. E eu já contei aqui um caso, né, de um acordo que eu fiz com um estelionatário. E aí você diz assim, Magali, você é muito. Eu tenho um professor meu que é muito querido hoje em dia, é um ex-professor, mas hoje em dia ele é juiz do trabalho, né? Mas ele já foi meu parceiro de escritório de algumas causas, né? E aí eu não vou falar o nome dele, porque hoje ele é um juiz, ele é um meritíssimo, mas acontece que ele me chama de advogada maluquinha. Por quê? Quando a ideia vem na minha cabeça, eu vou e vou fazer. E eu disse assim, professor, se não tiver nenhum empecilho, né, legal para eu fazer essa atuação, eu vou fazer. Né? E eu vou até o final com o cliente. E eu vou estar junto dele. E eu vou tentar, sim, esse acordo. E aí a Mirta, ela entrou, a minha parceira querida, ela minha amiga também. E aí ela sabe que desse tipo de negociação que a gente pode tentar e que a gente está tentando, né, na fase de execução. Né? Na esfera, nessa seara trabalhista, a gente não é impedido, pelo contrário, a gente é estimulado a fazer a negociação direta nessa fase que é a fase de execução. E a gente deve fazer, né? Porque eu já contei aqui para vocês que se a empresa vier, né, e juntar uma petição de um acordo e o juiz aceitar e a gente não aceitar, a gente só reverte isso com um mandado de segurança. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que ser sincero com o cliente, a gente tem que falar do tempo que está, das flexibilizações que estão ocorrendo, da MP. Você tem que ser a professora para o seu cliente, para ele entender a questão e averiguar as possibilidades da negociação, que no processo do trabalho é chamado de conciliação. Né? Mas é só a questão de nome, porque é a mesma coisa. A gente faz a utilização das ferramentas, né, das técnicas como um todo. Aí você pode me perguntar nesse momento, Magali, é fácil fazer essa negociação? Claro que não, né? Primeiro que a gente vai lidar com valores já concretos, valores que existem, né? Valores que significativos na maioria dos casos. Outra coisa a gente vai tratar, né? Aí a Mirta está falando uma coisa bastante interessante, se não flexibilizar, ganha, mas não leva. Isso mesmo, Mirta. A gente ganha, né, e não leva. São as execuções que é chamadas de execuções frustradas. Né? A gente tem o nosso direito, a gente tem lá um papel, vamos dizer hoje em dia, não tem o papel, mas tem lá a decisão que a gente pode imprimir e virar papel, mas a gente só fica com aquilo. Por quê? Porque a empresa realmente não vai ter o dinheiro para fazer o pagamento do jeito que a gente gostaria de ter, né? Para você ver, essa empresa não tinha quase nada nas contas, a Mirta ela sabe disso, né? De R$ 31.250. Então, assim, você fica pensando, né, como uma empresa de médio porte, porque não é uma empresa de pequeno porte, ela só tem isso nas contas. E outro caminho, Magali, é só esse caminho do mandado de segurança da negociação, de chegar? Não, tem também a desconsideração da personalidade jurídica. E o que é isso? É ir em cima agora dos bens dos sócios. Mas é uma coisa rápida, Magali? Não, é uma coisa demorada. Eu já fiz já tenho várias desconsiderações de personalidades jurídicas favoráveis para os meus clientes. E a gente vai em cima dos bens agora dos sócios, né? Eu tenho um caso que eu vou em cima até do espólio, né? Porque o sócio já veio a falecer. Então, é coisa fácil também? Não. Eu já estou lutando depois das desconsiderações, em alguns casos, há uns 3 anos, né? Para poder você ter bens penhoráveis, para ter dinheiro também nas contas. Não tem. Aí você checa tudo, checa. Então, a negociação ou conciliação, como muitos falam, nesse momento é favorável sim, essa alternativa, né, que a gente tem às nossas mãos, essa
flexibilidade, como a Mírtula usou a palavra, flexibilidade de ir conversar, de conversar com o colega. A gente faz um convite, né? E aí o colega vai e não aceita. O que é que a gente faz? Agora a gente faz uma linha direta com ele pelo telefone. Ah, ele não aceitou, sei lá se ele recebeu aquele e-mail, eu vou desistir? Não. Agora eu vou atrás do telefone dos advogados e vou ligar para. Se for uma empresa grande, vou ligar até que eu ache algum, fale o número do processo e esse pelo menos, queira conversar comigo, queira marcar uma reunião e hoje em dia uma reunião online. E a Mírtala está aqui que ouviu numa palestra, né, de um desembargador que a maior morosidade da justiça está na execução. Isso mesmo, Mírtala. Quando chega, né, principalmente nas trabalhistas, que é hoje que a gente está falando das trabalhistas, quando chega na execução, às vezes são 40 a 50% dos casos parados na justiça. Isso é muito ruim para o juiz, para o desembargador. Isso é muito ruim para ele, porque fica com aquele encargo nas costas dele. Afinal de contas, quando um processinho sai, né, pode entrar outro que entra mesmo, mas aquele já se foi, aquele já voou, né? Aquele passarinho já voou da sua gaiola. Então, os juízes também, né, como eu já citei aqui até a doutora Roberta, né, eles querem também que os processos, eles querem que as partes também cheguem a acordos, né, e resolvam seus conflitos da melhor forma. Então, essa conversa aqui de que a gente pode fazer, que a gente deve até, né? Vamos nem para o poder, que a gente deve fazer essa flexibilização, que a gente deve propor primeiro, né? No primeiro momento ao nosso cliente essa possibilidade. E se ele aceitar, vamos sim, vamos fazer essas tentativas, vamos, e não vamos desistir na primeira topada, né? Afinal de contas, existem muitas pedras por aí, a gente não precisa desistir na primeira topada. A gente vai, até que uma hora a gente consegue, né? Como eu falei aqui, eu já tive acordos com o estelionatário, né, que foi sócio de estelionato, a sócia do estelionatário, e na hora, e era um valor significativo, era 35 mil para o cliente, né? E aí, na hora, eu fiquei assim, poxa, o que que a gente faz, né, para proteger? Como estava na justiça também, a gente faz a inclusão das cláusulas penais, cláusulas de multa, e faz essa cobrança, né? É uma coisa chata, às vezes porque se eu tô pelo eu sou advogada do hipossuficiente e a minha colega tá pelo, pela empresa, é advogado da empresa, né? O que que a gente faz? Utiliza o rapport, o acolhimento, a comunicação assertiva para trazer aquele colega para o nosso lado, para a empatia que você tem que utilizar. E você consegue, né? E você faz com aquela ligação, né, com aquele outro advogado que é seu colega de trabalho e ele sabe, né, do que você está passando, ele tem as mesmas dores, né? Ele tem esse feedback, né, dos clientes dele também, ele sabe o que está passando e você, poxa, doutor, olha aí, chegou o dia, né? Vai pagar, né? Já saiu e o advogado vai ficar na cobrança, vai ficar, vamos dizer assim, no pé do seu cliente para fazer o cumprimento, porque ele sabe que se não cumprir, vai cair na multa. E a empresa, a maioria das empresas, né? Elas querem se manter na linha. Elas querem se demonstrar para o mercado que são empresas idôneas, que são empresas que querem continuar com a sua cartela de clientes, são empresas que querem manter o seu nome no mercado. Então, quando você está de advogado, eu estou de advogado às vezes da empresa, eu converso muito isso com o RH, né, com os sócios das empresas, que você tem que sim manter essa imagem, vamos dizer assim, límpida, né? Uma imagem para as outras pessoas de uma forma que não vai prejudicar você no mercado de trabalho
Então, se não está podendo ter X empregados, infelizmente, hoje em dia, né, com a pandemia, vai realmente colocar na rua. Tem muita gente que tá, eu fiz até uma live anterior, faz um tempinho, com o Décio, que ele estava por aqui, não sei se ele ainda está. E aí a gente provocou um pandemônio lá no Facebook, foram brigas, foram pedras, quando a gente falou da reforma trabalhista, né, e da flexibilização nos acordos, na possibilidade dos acordos, não no que eu estou falando de hoje, que é especificamente no momento da execução. E aí as pessoas realmente estão revoltadas com essa lei, né, da reforma trabalhista, porque falaram que vieram para tirar muitos dos direitos dos trabalhadores. Mas a gente também tem que pesar, olha, na balança, né? O nosso símbolo é uma balança, então a gente tem que saber conversar com o cliente de que teve sim essa flexibilização favorável para o lado das empresas, mas foi necessária para manter os empregos do trabalhador e essa nova proposta de pejotização, de coisas, novas ideias trazidas pela reforma, né? E aí, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, peço para colocar aqui que eu respondo, né, com todo carinho. E se eu não souber, eu vou ser bem sincera também, que aí eu vou pedir ajuda aos universitários. Mas se quiserem ou tiverem alguma dúvida sobre o assunto de hoje, que é realmente a negociação possível nas execuções trabalhistas, né? A utilização pelos advogados dessa ferramenta favorável tanto para os clientes, tanto para as empresas, tanto para os juízes, né, para o judiciário de uma forma geral, quanto para a gente também que é advogado, porque afinal de contas você não deixa de receber em cima do acordo, você recebe o que está lá preconizado no seu contrato de honorários. Então, isso eu venho aqui hoje falar que você pode sim fazer essa negociação direta, contanto que você tenha a afirmação, né, a confirmação, a validação e a aceitação do seu cliente, porque ele é o dono da causa, então ele é que vai aceitar, né? Infelizmente ou felizmente, você como advogado não pode ultrapassar essa linha que é tênue e muitos advogados colegas, infelizmente, fazem isso, né? Mas não é ético e não é o correto. Então, se a gente quer seguir na linha da ética, né, na linha que a gente tem que ser da melhor forma, fazer o nosso trabalho da melhor forma, a gente tem que realmente pedir a aceitação do nosso cliente. Muito bom ambiente trabalhar. Tchau, Mirla. Também eu estou já acabando, só vou dar uns minutinhos para as perguntas, né? Se tiverem algumas perguntas, estou aqui para responder. Se não, a nossa live hoje foi bem curtinha, né? Mas bastante interessante. Eu continuo aí pela negociação em pauta, para vocês me mandarem qualquer pergunta pelo direct, proposta de outras lives, né? Também é interessante o que querem que eu venha falar aqui com vocês, rapidinho para a gente conversar sobre negociação, sobre a possibilidade de negociação, sobre a advocacia humanizada, sobre o direito sistêmico, o viés sistêmico, né, da negociação. Podem propor assuntos que a gente vem conversar, a gente vem tirar dúvidas, a gente vai vir fazer esse bate-papo, né, para poder fazer enriquecer. Espero vocês, porque vocês sempre me enriquecem, né? Obrigada, boa noite, né? Obrigada, Gorete, pela presença, Regina também. Então a gente segue aí em frente, né? Sempre em frente, em busca da resolução, né, adequada dos conflitos, né, que é realmente uma coisa que veio para ficar e não vai mais nunca embora. E a gente precisa, né? A gente precisa de tempo. E se a gente precisa de tempo com nossos familiares, se a gente precisa de tempo com as coisas que a gente acha mais importante, a gente precisa sim resolver as questões de uma forma mais célere
né, sem necessitar tanto da morosidade da justiça. E aí falo, não é que a gente não vá para a justiça, a gente vai, mas a gente tem outros caminhos anteriores a percorrer. Então, boa noite para todos, obrigada pela presença, não vi questionamentos aqui, tem um perdidinho aqui. Qualquer uma das partes pode demonstrar interesse na negociação? Claro que sim, né? Cada uma das partes, tanto os empregados quanto os empregadores, podem sim se interessarem pela negociação. Então, se você é empregado de uma parte ou de outra, você pode propor ao seu cliente, seja ele empregado, seja ele empregador, empresa, né? Independente disso, né? É favorável para todas as partes. Então, se não tem mais perguntas, a gente termina aqui a nossa live de hoje com agradecendo a presença de vocês. Boa noite.